Boa tarde, caros alunos. Tudo bem com vocês? Nós vamos ter uma aula agora sobre estratificação e desigualdade social, que está lá no capítulo 2º do livro de vocês. O capítulo segue uma sequência. Desde o 2º ano, vocês já estudaram algumas partes, e agora no 3º ano, a segunda parte do capítulo. Então, vocês podem ver, nós podemos ver, aliás, que a estratificação social é a maneira como os diferentes indivíduos e grupos são classificados em estratos, camadas, que essas camadas nós vamos verificar ao longo de nossas aulas. Esses estratos sociais são o modo como ocorre a mobilidade de um estrato, de uma camada para o outro. Nós temos 3 divisões de estratificação social: as castas, estamentos e classes, que nós vamos ver ao longo das nossas aulas. O que são as castas? Vocês já devem ter ouvido falar do sistema de castas, muito presente na Índia, retratado já em algumas novelas, e que tem toda uma hierarquia dentro desse sistema de castas. É uma hierarquia baseada na religião, na etnia, na cor, ocupação e hereditariedade. Nós temos lá os brahmanes, que é a casta sacerdotal, que envolve o quê? A hierarquia baseada na religião. Nós temos as kshatriyas, que são a administração pública, aí já vai estar mais no âmbito da ocupação. Nós temos os vaishyas, que são a casta dos comerciantes, artesãos e camponeses. Aí também vai baseado na ocupação e na hereditariedade, na família, em tudo aquilo que segue um sistema linear de ocupação familiar. Os Sudras, que é a casta dos inferiores, aí também já tem toda uma variação de religião, de etnia e cor, que os faz indiferentes aos outros. E nós temos os Dalitas, aqueles que não possuem nenhuma casta. Esses estão abaixo dos inferiores. No nosso sistema de classes, estariam abaixo da linha da miséria, aqueles que não têm nenhum tipo de classificação. É importante lembrar que nessa estratificação, muito se fala de mobilidade social. Mobilidade social o que é? É a possibilidade de mudar, de subir, de ascender, né, da sua classificação que você é. Mas no sistema de castas não há mobilidade social. Isso vale a pena ressaltar. No sistema de castas não há uma mobilidade social. Você é aquilo onde você está inserido. E os que sofrem mais preconceito são os Dalitas, né? Os Sudras sofrem poucos, mas os Dalitas, sofrem demais, né? E nós vamos ver os estamentos. O que é estamentos? Estamentos nós vamos lembrar lá na sociedade feudal, aonde havia uma diferenciação. Diferenciam-se por um conjunto de direitos e deveres, privilégios e obrigações, que você já conhece e já estudaram em história e já viram durante todo o ensino fundamental e também no ensino médio. São relações recíprocas e que há uma hierarquia. Todo tipo de grau de conhecimento ou de visão de trabalho tem sempre uma hierarquia. Há sempre aqueles que estão no topo, os que mandam, os que estão no meio, que têm um pouquinho de poder, mas que também são servos, e os servos que estão abaixo, né, que respeitam toda essa hierarquia. Aí há uma mobilidade social muito controlada nesse sistema de estamentos, né, porque há uma diferenciação no conjunto de direitos e deveres. Então, ela é controlada por quê? De acordo com o grau em que você está, você pode ascender um pouco, você pode subir, você pode mudar de posição. De servo, você pode virar senhor, né? Porque os servos com os senhores, eles tinham relação de trabalhos. Os senhores com os servos já é mais de precaução, de preocupação, de acompanhar o serviço e de cobrar também sobre o mesmo. E nós temos agora as classes. Nós já vimos as castas, os estamentos, agora as classes. Durante toda a nossa vida, e vocês não vão ver muitos, falar da divisão de classes, da luta de classes.
E vários teóricos, sociólogos, filósofos vão insistir nesse termo. Utiliza-se o termo classe para designar a estrutura da sociedade capitalista. É a sociedade, o modelo de sociedade que nós temos hoje, com base na classificação ou na hierarquia dos grupos sociais, que é a apropriação, que está inserido, como nós podemos falar, no âmbito da economia, e a dominação, que é no âmbito político, que aí define a estratificação social das classes, aquele que apropria e que domina a economia e a política, que é a base do sistema capitalista, né? Que nós vamos ver a produção e o mercado, que está no âmbito da economia, e os elementos da classificação e mobilidade social, que está no âmbito da política, na qual você pode ascender de grupo, de classe, de acordo com a apropriação que você tem. Isso, nós vamos ver o quê? Quem é que define como as classes participam da sociedade? Eu falei que nas classes há mobilidade social. Lembra que a mobilidade social é a possibilidade de você ascender do local que você está, da área que você está, da classe que você está, para outro, dependendo da sua apropriação. E o que define as classes? A propriedade, a renda, o consumo, a educação, poder e conhecimento. Tudo isso define para que as classes participem da sociedade e que sejam também assim divididas em sociedade. Então, é necessário entender que esses elementos que eu falei, propriedade, educação, consumo, dinheiro, os graus, as posses que você tem, te faz ser alguém na sociedade capitalista. Você tem uma certa notoriedade. Quanto mais você tem, mais notável você é. Então lá, e qual é o grau de mobilidade social numa sociedade de classe marcada pelo capitalismo? Qual seria esse grau? Vamos ver, né? Em 1888, ali no Brasil nós estávamos quase virando república, mas no mundo europeu nós tínhamos um incentivo ao trabalho, né? No trabalho capitalista nasce o sistema capitalista, uma visão liberal do trabalho. Ali é onde era incentivado o trabalho como uma dignificação do homem. Porque era através do trabalho que o homem poderia prosperar e enriquecer. Então, os senhores tinham esse discurso bem usual. Todas as pessoas têm as mesmas oportunidades através do trabalho. Porque é através desse trabalho que você pode prosperar e que você pode enriquecer. Mas será mesmo, se todos têm a mesma oportunidade no trabalho? Fica esse questionamento para você. Lembra que nas aulas nós tivemos uma apresentação sobre o trabalho nos três teóricos e cada um viu o pensamento, a teoria de cada sociólogo e nós conversamos em salas e cada um deu a sua opinião. Marx, que vocês apresentaram, ele teoriza sobre as classes sociais. Há duas classes fundamentais, segundo Marx: a burguesia e o proletariado. E dessas duas classes, as duas classes, aliás, são complementares na luta de classes. Que essa luta de classes vai render muito ainda. Porque há toda uma divisão daquele que manda e daquele que é o subordinado. E tudo isso por quê? Visando o capital, o dinheiro, né? Enquanto poucos ganham muitos trabalham para ganhar pouco, né? Há toda essa divisão. Segundo alguns teóricos, eles vão dizer que o capitalismo ele só não é dinâmico porque ele é desigual. E todas as políticas que propõem algo que está baseado na desigualdade de condições de indivíduos, nunca vai levar a uma igualdade, mas vai levar a uma competição. Como assim, professor? A competição para ter mais. Às vezes, eu até comentei em sala, o trabalhador para ganhar mais, ele acaba se sacrificando e vai competir com o outro, vai querer mostrar o seu melhor.
Querendo mostrar o seu melhor, às vezes, ele acaba se massificando, ele acaba se desgastando para poder mostrar que é o melhor e assim ganhar mais. Enquanto isso, o patrão na sua cadeira, na mesa, observa tudo isso e se depara com os lucros que vem. Em alguns casos, claro. No âmbito social, o capitalismo ele é muito criticado justamente por essa competição que acaba gerando um vitimismo no capital, que alguns dizem que é muito criticado, mas que nunca foi encontrado nenhum tipo de modelo que pudesse superar o capitalismo, infelizmente, né? E nós estamos vendo agora que no tempo de pandemia, o capitalismo está sendo ameaçado. Por quê? Porque as empresas estão paradas, os trabalhadores estão parados. Então, os governantes se fala muito em economia, se fala muito em salvar a economia. E fica a pergunta, o que é mais importante, o CNPJ ou o CPF? Porque se os trabalhadores voltam agora, correm o risco de pegar o vírus. Mas também, se os trabalhadores ficarem parados, passam fome, têm que sustentar a sua família. Há toda uma discussão nesse âmbito. E para você, o que você acha interessante? Continuarmos na quarentena ou voltar à normalidade e acabar todos sendo infectados por esse vírus que nos assola? Então, fica essa discussão que ainda não se tem uma resposta concreta. Nós só podemos seguir o quê? As orientações do Ministério da Saúde, que nos diz que é para ficar em casa, se pudermos, né, claro. Mas temos também que batalhar. E isso, claro, seguindo todas as regras, todos os conceitos, para que possamos tentar vencer todos os problemas que estamos enfrentando. Lembramos que essa discussão do capitalismo é lá do século XIX, também no século XX, Karl Marx e outros mais. Mas esse capitalismo chega ao Brasil e há uma desigualdade no mundo enorme. E essa desigualdade só pode ser superada quando tiver igualdade no repartimento de tudo aquilo que é riqueza nacional. Mas professor, mas isso vai gerar o comunismo, e o comunismo não deu certo. Então, tem que haver estudos necessários para que haja essa transformação. E que essa transformação seja dada de tal forma que seja benéfico à nação e aos seus cidadãos. Enquanto isso, nós estamos aqui estudando, nós estamos aqui batalhando, nós estamos aqui discutindo. Agora, vocês vão pegar o livro, fazer a leitura das primeiras páginas e nós vamos conversar lá no Classroom e também no WhatsApp, onde eu vou passar algumas atividades. Dúvidas, traumas, decepções, podem me procurar que eu estarei aqui disponível. Estudem. Faça desse momento de quarentena um momento agradável na sua casa para se conhecer melhor, conhecer a sua família e aprofundar nos estudos. Até a próxima aula, até o nosso próximo encontro. Grande abraço.